Bom, voltando novamente onde eu parei, tá? Só para puxar um ar aqui. Aí entramos no quê? Período Medo-Persa. Através do Medo-Persa, Israel aprendeu muita coisa. Então, os povos começaram a mudar. Por exemplo, com a invasão assíria, povos que antes atormentavam Israel sumiram do mapa. Principalmente os filisteus. Acabaram sendo assimilados. Você não ouve mais falar de filisteu. Eles aparecem em parte ainda no período grego, mas já uma subtribal. Já não é mais aquele povo que atormentava. Muitas nações deixaram de existir. Então Deus estava preparando, diminuindo o tamanho e quantidade para facilitar a pregação do Evangelho. Porque senão seria muitos micropovos. Isso criaria uma grande dificuldade para a transmissão do Evangelho. E através do domínio persa, o povo de Israel começou a ter um pouco mais de liberdade. Por alguns que foram bons com eles, outros foram ruins. Quanto isso, Deus colocava Esther ao lado de Assuero, que começou uma guerra com os gregos e foi derrotado. Na sua derrota, ele voltou para a terra, queria sentir-se o afago de sua esposa, mas ele havia mandado a esposa embora, então ele mandou escolher outra esposa, aí entra a rainha Esther. Através da rainha Esther, há uma grande vitória do povo de Israel no meio persas, em que Israel derrotou diretamente, e o Deus único israelita começou a ser exaltado e ser reconhecido, visto pelos outros. Já havia uma hora de Nabucodonosor no período babilônico. Você imagina? Então o povo começou a ter conhecimento desse Deus único. Por isso necessitava desse plano. Se não fosse desse jeito, não conseguiria chegar lá. Aí vieram os gregos. Os gregos, através de Alexandre, que invadiram, derrotaram os persas, venceram, dominaram a Babilônia. E os gregos, ao encontrar, Alexandre, após encontrar o povo israelita, ele deu perdão, liberdade religiosa ao povo de Israel. Nada fez contra o povo de Israel e continuou seus avanços em direção às Índias, onde lá ele adoeceu, voltou para sua terra e morreu. Aí o que aconteceu o problema? O sonho dele era criar tipo o que o Império Romano fez depois, unificar todos os reinos embaixo de um único reino. Só que como ele morreu, o filho dele ainda não estava crescido, ou talvez nem tinha nascido no período, ele não morreu muito novo. Acredita-se que seus generais então tomaram poder, e com esses generais do poder começaram as guerras entre os Ptolomeus, tá? Que começaram a fazer guerras entre eles mesmos para conquistar. E cada um queria, como um ficava no Egito e outro ficava na Síria, o reino que ficava no meio, o reino de Judá. Então eles acabavam tendo que cruzar por Judá para travar suas guerras. Então volta e meia um dominava Judá e volta e meia outro dominava, né? Os Seleucidas e os Ptolomeus. Então essa guerra ficou. Nesse período que foi que houve, a Bíblia foi traduzida para o grego, que era a linguagem oficial agora que estava sendo transmitida a todas as portas escritas. O povo continuou falando aramaico, mas o grego agora é a linguagem da escrita. E começou a todos entrar em grego. Então palavras novas começaram a surgir. Palavras agora de identificações começaram que não tinham no passado, mais palavras começaram, e coisas que você confundiu o nome passaram a ser separadas. Vê, o povo aprendeu sobre paraíso. Agora o Hades já podia ser separado em duas partes. Os gregos separavam o Hades entre lugar de tormento e campos elíseos. O que fizeram os judeus? Colocaram lugar de tormento e o seio de Abraão, ou o que nós chamamos de paraíso. Então agora já havia uma subdivisão. Facilitava agora entender as coisas espirituais que antes eles não conseguiam falar, porque faltava o quê? Faltava a palavra. Você não tinha uma língua específica que conseguia introduzir a ideia de como seria lá. Por isso que o próprio Jesus usou, que o rico estando em tormento no Hades, inferno, estando em tormento no Hades, no inferno, olhou para Lázaro, no seio de Abraão, mais conhecido para nós como paraíso. E mais tarde daí, outras palavras como paraíso começou a ser usada, como um lugar bom, um lugar maravilhoso, porque agora existiam palavras que você conseguia usar. Seio de Abraão representa um lugar de paz, de sossego. Tudo isso baseado no quê? Por causa da invasão grega. Os gregos trouxeram isso na sua linguagem, a riqueza de linguagem, a riqueza de ideias, a riqueza podemos dizer, de informação que eles tinham, todas começaram a passar para o povo também de judeus, e os judeus também começaram a aprender sobre o universo, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre um monte de coisas que outrora eles não conseguiam, porque eles não tinham tanto conhecimento, não tinham tanto na área. E não é dizer que com isso a Bíblia perdeu o valor, então eles começaram a mudar a Bíblia, não, eles começaram a compreender melhor o que a Bíblia dizia.
começaram a entender de um ponto de vista um pouquinho mais, digamos assim, ampliado do que restrito. Antes eles não compreendiam, eles não entendiam bem, e agora estavam entendendo mais. Aí o Império Grego caiu, vieram os romanos. Os romanos entraram, convidados pelo povo israelita, né? Convidaram um povo que estava em guerra, um povo que queria dominar o mundo, convidaram para ajudar eles, e no final eles entraram para ajudar Israel e nunca mais foram embora. Eles vieram ali para resolver uma guerra civil que estava havendo em Israel. Aí chamaram os romanos para vir dar uma mão. Os romanos entraram e nunca mais saíram. Né? É o problema de convidar pessoas que a gente não deveria convidar para estar em nosso meio. Aí você convida a gente para a vida de você, que não precisaria estar ali. Sem ela você viveria muito melhor. Mas correu isso com os romanos. Os romanos entraram, mas trouxeram muita coisa boa. Os romanos acabaram com as guerras entre povos, porque eles dominaram o mundo todo naquela época. Então, quer dizer, não houve mais guerras. A paz romana foi liberada, quer dizer, agora você podia ir de um país ou outro sem ser maltratado, porque a lei romana lhe dava direito de viajar. Você não precisava da autorização do rei do outro país para entrar. Então muita coisa foi sendo mudada com a entrada dos romanos. Agora sim o ambiente estava propício para o nascimento do Filho de Deus. Foi nesse período que Jesus nasceu. Os romanos estavam lá. Por isso facilitava o quê? Jesus começou a sua pregação em Jerusalém. Mas os judeus já dispersos pelo mundo todo já apregoavam o monoteísmo para muitos povos. Muitos judeus eram também entendidos como Paulo, que tinha sua formação grega, né? Ele conhecia, formado aos pés de Gamaliel, que era um homem formado na história do povo, no conhecimento também dos filósofos gregos da época, conheciam tudo. Então o que ocorreu? Facilitava as viagens dele. Então ele podia ir em qualquer país, onde ele era maltratado, ele podia apelar para a lei romana. Como aconteceu lá na determinada cidade de Éfeso, né? Se bem me parece, em que ele foi maltratado. Ele pegou, apelou, eu sou romano. Aí um outro homem até ficou bravo e disse assim, também sou, eu paguei. Aí Paulo disse, eu sou de nascimento. Todo mundo saiu correndo já com medo de Paulo. Porque viu que realmente ele era de nascimento. Açoitar um cidadão romano sem julgamento, a pena era a pena de morte para quem fez isso. Por isso que depois eles foram saindo pedindo perdão. Então agora, baseado nisso aí, Deus agora já tinha os seus instrumentos. O evangelho podia ser pregado em toda a parte do mundo com liberdade. Por quê? Porque a paz romana garantia isso. Até que veio Nero e Nero bagunçou tudo, né? As perseguições que a igreja sofria mais pelos judeus, que caçavam e tentavam de tudo para... E algumas pessoas que eram pagãs, que tinham seu comércio afetado. Mas mesmo assim, o monoteísmo crescia e os ensinamentos continuavam a se propagar. Os ataques de Nero apenas fortaleciam, porque quem estaria disposto a dar a vida pelas suas crenças? Pelo seu Deus? Então, quanto mais eles matavam, mais cristãos se formavam. De maneira que chegou um momento em que o exército romano tinha tanto cristão, que não houve outro jeito. Constantino não teve outro jeito. Ele teve que praticamente parar a oposição ao cristianismo e aceitar e dizer que se tornou cristão também, que ele não se tornou cristão, mas ele se tornou politicamente cristão para ter o apoio desses soldados cristãos, já que já havia muitos soldados convertidos ao cristianismo. Então agora ele tinha que mudar suas posições, senão ele não teria um exército suficiente para vencer a guerra civil encontrada em Roma. E aí se cumpre o qual? O plano de Deus, no caso, pela graça. Até aí trabalhou a graça, que trabalha até os anos de hoje. Hoje continuamos sendo salvos pela graça de Deus, independente das obras da lei. Quer dizer que não só acredita em Jesus me sendo dentro de casa, não. Você vai crer em Cristo para a sua salvação e vai servi-lo. Servir Jesus não é ficar sentado no quarto orando 24 horas por dia e não fazer nada. Servir Jesus é conseguir mais do que isso. É conseguir discípulos. Jesus disse na sua ordem, e de fazer discípulos. Isso quer dizer que não é só para você acreditar e crer. Você tem que ganhar alma, você tem que trazer alma, você tem que estar reunido em oração com as outras pessoas. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei com ele. Quer dizer, Jesus tem uma série de coisas que é para o crente fazer, para o salvo fazer, que tem muita gente que pensa que não é. É acreditar, mas então é preferível só fazer boas obras. Ninguém é salvo pelas obras. Você faz boas obras porque você já se tornou um salvo. O salvo faz o que é certo.
Ele não precisa que ninguém o ensine para fazer. Ele já faz o que é certo porque ele já é salvo. Não porque ele quer ser salvo. Eu não vou lá e dou a minha oferta na igreja porque eu quero melhorar meu relacionamento com Deus. É por eu ter um bom relacionamento com Deus é que eu dou a minha oferta na igreja. Eu vou lá, você tem dízimo na tua igreja, você dá o dízimo na tua igreja, não é porque você quer que a mãe de Deus dê o dobro para você. Isso aí é enganancismo, tá? Enganismo que estão fazendo com as pessoas. Não, o dízimo é dado depois que você recebe. Toda a vida é assim. O homem plantava, depois que ele colhia, ele tirava a parte e dava. Então ele só pode ser dado depois que você recebe. Então não existe esse negócio de você chegar lá e dar 10 mil se você ganha 1.000. Aquilo não é dízimo. Se você ganhar 1.000, você vai dar 100. Porque é o que você ganha. É o que você recebeu aquele mês. Ah, mas eu estou pedindo para dar não. Aí é oferta voluntária que você pode dar quanto você quiser. Você não tem obrigação. Aliás, nem dízimo você é obrigado. Tá? Em questão salvífica você não é obrigado. Porque ele não faz parte, ninguém é salvo pelas obras. Você dá por sentimento de gratidão. Não adianta dizer, porque vai roubar o homem a Deus. O homem rouba nos dízimos. Olha só o plural, eu não entendo porque que essa gente não lê e não estuda a Bíblia de forma certa. A Bíblia diz nos dízimos. 3 tipos de dízimo tinha naquela época. Dízimo que era dado ao sacerdote, por sustento sacerdotal. O dízimo que era dado aos pobres, o dízimo que era dado às festas, que era dado uma vez a cada 3 meses. Por isso que diz, não que me roubar nos dízimos. O povo não estava dando o sacerdote, não estava dando o dízimo das festas, e não estava dando o dízimo dos pobres. Eram os 3. Então se você for olhar e for usar esse versículo, quando você usar, pensa muito bem no versículo que você está usando. Porque ele identifica esses 3 tipos de dízimo. O povo não ajudava os pobres, o povo na época das festas religiosas não contribuía com nada, e o povo ainda não levava o sacerdote. Então se você falha com um desses, você já não está completo. Então esse versículo não serve para ser usado. Eu usei muitas vezes, mas eu já não uso mais. Eu falo que sempre a pessoa tem que ser grato àquilo que Deus deu. Se a nossa igreja estabelece 10, nós vamos dar o 10 por gratidão. Mas não por força desse versículo. Dizer que a pessoa que não está dando, então uma pessoa é ladrão. Olha o termo forte que você está usando. Olha o termo forte. Eu acho que Deus tem tanta coisa para se preocupar com fofoca, com adultério, com fornicação, para estar chamando de ladrão uma pessoa que não contribui. Isso foi naquele período. Não é o período da graça. O período da graça, eu não estou chamando ninguém de ladrão baseado nisso. Tá? Você dá como obra de gratidão a Deus. Aqui é a estátua de Nabucodonosor, só para você conhecer que foram esses os planos estabelecidos por Deus, né? A estátua, a cabeça de ouro, vai indo para cá o prata, o cobre, as pernas de ferro e os 10 reinos que seriam o reino da besta, como é interpretado na maioria por aí, né? Um animal monstruoso com um pequeno chifre, né? Os 10 reinos. Nós já ultrapassamos todos esses reinos, nós já vimos. Falta só esse reino aqui para se completar em nossa vida. Tá? Aí se completa. E a pedra que vai derrubar toda a esfera da estátua. Assim seria o plano de Deus para a humanidade até chegar Jesus. Porque aí nós já passamos para o plano do reino. Olha só na graça que Deus diz. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Desde o Antigo Testamento para o Novo, Deus revelou seu maior amor. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito. Aquele revela todo o seu amor. Mas o Antigo Testamento, Deus pareceu não ser tão ruim e mudou. Não é que ele mudou. Agora você está preparado para entender o amor de Deus. Agora a humanidade estava preparada, os romanos haviam unido os povos, todos embaixo todos falavam a sua língua, mas quando escreviam uma língua que todos entendiam, o grego. E quando existiam as leis, entendiam as leis romanas. Então tudo isso aí facilitou a divulgação do Evangelho. Por isso que as cartas paulinas, em suas cartas eram escritas em grego, porque qualquer pessoa que soubesse o grego, aonde existiam pessoas que soubessem o grego, leriam aquelas cartas. Agora Deus podia na graça revelar o seu imenso amor e salvar a humanidade, que ele não conseguiria fazer isso no passado. Se ele tentasse fazer no Antigo Testamento, não daria certo. Teve que ter toda essa preparação
para que o filho dele pudesse ir. E olha, o filho dele veio à terra e morreu por nós. Ele não veio à terra para brincar, ele era o próprio Deus. Ele podia chegar na terra e olhar quando estava na cruz, como eu sempre digo, os pregos nunca mantiveram Jesus na cruz, mas sempre foi o seu amor. Ele criou tudo e diz que sem ele nada do que existe existiria. Só que as criaturas que o criaram os colocaram na cruz. Ele tinha que morrer porque era o preço a pagar a Deus, não ao diabo, a Deus, para a salvação do ser humano. Porque Deus, quando olhava para você, ele via os seus pecados. O sacrifício só tapava por cima. O melhor homem do mundo tinha pecado, porque o próprio Davi diz: em pecado já me concebeu minha mãe, eu já nasci envolto no pecado. E o único jeito de quebrar essa herança pecaminosa era através da morte de alguém que fosse perfeito. A morte de Cristo era a morte perfeita. Assim a herança pecaminosa foi extirpada, continuando ainda os pecados a existir. Não quer dizer porque Deus quebrou a herança pecaminosa que o homem não vinha pecar. Porque nós temos a natureza pecaminosa. Essa não é retirada. Essa você tem que vencer submetendo-se ao Espírito Santo. Aí essa é outra história. Essa não é tirada de ninguém. Todo mundo tem natureza pecaminosa. Tanto faz o cargo que tem, todos nós temos. É aquela vontade que nós temos de fazer alguma coisa ruim, quando sabemos que essa coisa é ruim. E nós lutamos e não fazemos. É a natureza pecaminosa. Porque aquele que realmente vive, aquele que realmente é só espírito, ele não tem tendência a querer fazer coisa ruim de forma nenhuma. Ele fica simplesmente querendo fazer o que é bom. Tá? Então essa natureza pecaminosa existe no nosso corpo, nós não temos como nos exaurir dela. Ela está impregnada em nossa vida. Mas isso não te impede de ser salvo, porque quando Deus olha para você, ele não vê a natureza pecaminosa. Ele vê o Filho dele, no teu lugar, santo e puro, salvando a tua vida. Só entendendo aqui, eu só vou ler essa parte, porque aqui é bem grande, né? Primeiro, deve ressaltar que não existe dois planos de salvação, e sim somente um plano. Né? Então, tanto o plano do Antigo como no Novo Testamento, o plano de salvação era um só. Deus queria atingir os dois através de Cristo. Por isso que nós encontramos em Hebreus, sabendo, em Pedro 1:18 a 20, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Está falando dos antepassados. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Pedro 1:18 a 20. Então aqui ele está dizendo tudo, que não existe dois planos. O sangue de Cristo atingiu os da antiga aliança e os da nova aliança. Aqueles viviam sob a esperança do Salvador. Então eles foram para um lugar de descanso esperando o seu Salvador. Agora, esses de agora que foram, já foram agora, não foram para o paraíso, não mais esperando o seu Salvador. Já receberam o seu Salvador. O Salvador já cumpriu. Por isso que ele conseguiu atingir do Antigo e do Novo Testamento. Aqueles morreram na esperança, eles estavam esperando. Esses não. Esses agora que morrem, já recebem, já se encontram com Cristo. Tá? Não estou entrando ainda na teoria de se a alma fica dormindo ou que fica acordada. Isso aí não estamos comentando. Estamos falando como o que veio a obra de redenção fazer. Ela veio retirar, através do Cordeiro de Deus, de tirar o pecado do mundo, como o próprio João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado do mundo, tanto do mundo físico quanto do mundo, tanto no mundo espiritual. A marca que os homens traziam, os homens do passado, Davi adulterou, se nós formos ver, Moisés desobedeceu a Deus, tudo isso foram pecados culpáveis. E que exigiam um sacrifício perfeito para tirar a culpa de cima. O Cordeiro tapou a culpa, mas não extinguiu o pecado. Agora o Espírito Santo, a morte de Cristo, extinguiu o pecado que eles haviam cometido. Eles passaram agora a ser justificados através de Jesus. Por isso que diz, nós somos justificados através de Cristo. Nós alcançamos a proporção de justos e santos, não porque nós somos bons, alcançamos por causa de Cristo. E por isso que nós temos que mover a nossa vida como a vida dele, agir como ele. Paulo diz: sede imitadores de Deus como eu também sou, para que não tenhamos esses problemas. Tá?
reino. Portanto, não se nos preocupeis dizendo que vamos comer ou que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos que correm, os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Agora estamos falando do reino de Deus, tá? O reino de Deus se divide. O reino de Deus, primeiro aqui na terra, com os servos de Jesus, nós formamos um reino. Independente de povo, nação, de vivemos aí, nós formamos um reino todo, porque nós servimos ao mesmo rei, que é Cristo. Embora sejamos diferentes e diferentes povos, nós formamos. Por isso que disse Jesus, o reino de Deus já está entre vós. Através dele o reino já estava aqui. Agora aqui é o reino de Cristo na glória, né? Vou preparar-vos um lugar, disse João 14:13, após aí quando ele fosse. Eis que faço nova todas as coisas, os mansos herdarão a terra. Aqui é nós nos encontrando com Cristo. Aí você imagina, mas a face dele tão sorridente, não parece aquele do Antigo Testamento que diz que criança, aquele estava dentro do plano. O plano era chegar até aqui. Só que para chegar até aqui não tinha outra maneira de chegar. Deus vive todas as realidades possíveis, sabia? Ele é capaz de ver a realidade da vida do ser humano total. Ele é capaz de ver as realidades em que ele faz tudo por você e você não chega lá. Você não é salvo. E ele é capaz de compreender que não haverá, você nunca vai chegar lá. E ele é capaz de ver a realidade de pessoas que parece que nunca vão chegar lá e acabam chegando. Então toda essa realidade ele vive porque ele transcende o tempo e o espaço. Então é algo que está fora da nossa qualidade. Por isso que diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. É como se Cristo estivesse morrendo naquele momento, ele já estivesse experimentando toda a dor e o sofrimento da cruz. Nós corre o tempo, para ele não corre o tempo. O tempo para ele, olha, não é nada. Então encontramos o quê? Um Jesus sorridente. Olha aqui Jesus abraçando. Diferente do que você lê no Antigo Testamento. Ele feliz da vida, ele abraçando as pessoas, ele querendo o bem das pessoas. É aqui encerrando, ele com a mão aberta, estendida para todas as pessoas, para dar a eles, dizendo que agora eles entraram na eternidade e vão viver para sempre sob o seu reinado. Então você está compreendendo um pouquinho o que era o plano de Deus, que se inicia em sua soberania. O ato de salvação, o ato de livramento, tudo tem que partir dele. Não pode partir do homem. Se o homem pudesse realmente fazer o movimento que levaria a adoração a Deus, não precisaria Cristo vir à Terra. Só que o Antigo Testamento, os homens tinham muitos problemas que para resolver não se resolveria sem passarem por esse tipo desse processo. Nações tiveram que morrer, pessoas tiveram que morrer, tudo teve que acontecer para chegar até onde chegamos. Até o tempo em que Cristo teve. Precisava do Império Romano, precisou-se do Império Romano para unificar todos os povos e facilitar a pregação do Evangelho. Ah, mas os apóstolos acabaram morrendo. Eles tinham que morrer dentro do plano de Deus. Eles não podiam continuar existindo. Para o quê? Para que a igreja pudesse se movimentar e viver sozinha e vencer suas próprias guerras e batalhas. Ah, mas surgiu tantas heresias sim, mas eles combateram as heresias e deixaram escrita para nós que as heresias surgiriam. E nós teríamos que vencer as heresias que estão até o dia de hoje. Por quê? Para chegarmos até o fim. Apocalipse diz, está escrito, que Deus fala, ao que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então, enquanto não chegar o final de todas as coisas, nós batalhamos pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Salvos somos. Mas essa salvação não é uma escritura, não é um escrito que você pode dizer assim, agora eu sou salvo, nunca vou sair e agora eu vou... Não, você tem que continuar lutando a batalha da fé. E não é uma luta que termina quando o mal bate na porta. Ela tem que ir até a morte se for preciso. Se for preciso morrer acreditando em Jesus, nós temos que morrer acreditando em Jesus. Nós não podemos jamais querer nos tornar igual ao mundo. Nós temos que fazer o mundo mudar para se tornar igual a nós. E se não conseguirmos, que sabemos que não vamos conseguir realmente, mas nós temos que conseguir o máximo de pessoas para levar para a glória junto conosco. O máximo que pudermos de pessoas.
Nem todos irão, Apocalipse já diz isso. Muitos vão preferir adorar os demônios. Muita gente vai continuar servindo a besta, falso profeta. Haverá gente que irá se desviar, sairá da presença de Deus, tal. Mas nós não podemos desistir de pregar o evangelho. Isso não, a verdade terá que ser dita. Doa quem doer. Naquele dia você não será escolhido, ninguém irá para o céu, porque é pastor, porque é presbítero, porque é cheio de dom. Essas coisas não contam nada. Todos irão para o céu, só irão encontrar com Jesus no céu quem for servo. Título: mas eu tenho dom. Eu tenho isso. Eu sou o presidente de 1000 igrejas. Deus não está ligando para isso. Ele quer saber se você é servo. O servo é que vai herdar o reino com ele. Títulos, tudo isso vai ficar para cá. Lá no céu não vai haver um lugar especial, uma cadeira especial para fulano, para o ciclano. Vai haver para os servos. O servo que serviu bem o seu Senhor, fez muito por ele, muito mais ele será servido quando chegar lá. O servo que podia ter servido melhor ao seu Senhor, não. Tem pessoas que servem ao Senhor porque tem um baita de um carrão, andam de avião, voam de helicóptero e estão pensando que quando chegar lá no céu vai estar uma coroa gigantesca para ele botar na cabeça do tamanho de uma casa. Enquanto o irmãozinho anda de bicicleta, enfrenta o frio e a chuva, quem Deus vai recompensar? Mais. Quem? O céu é o contrário da terra. A terra, quanto mais tu tem e tu serve ao Senhor, mais tu é bem visto dentro da igreja. O céu é o contrário. Quanto menos tu tem e tu serve ao Senhor, maior tu é lá no céu. Jesus disse: quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o maior, se torna o menor aqui na terra. Porque se ele não se tornar o menor aqui na terra, ele se achar que aquilo que ele tem e faz, ser uma grande pessoa, uma pessoa importante, só conta quem tem riqueza. Você pode ter ouro, ter prata, e ser uma pessoa humilde e justa. Mas jamais coloque a sua esperança nas riquezas. E quando Deus vier a prova, que o teu carro furar o pneu, que você não tiver carro para ir para a igreja, que o teu helicóptero caiu, quebrou, que você tiver que ir na igreja a pé, andando, saiba receber essa prova com alegria. Não, eu vou chamar não sei o que. Não, Deus está provando para ver no que você está colocando a sua fé. Se é nessas grandes coisas, você realmente é nele. Coloca a sua fé em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.